Muito bem, estamos de volta com a aula de número 4 de hermenêutica elementar. Entrando então aqui no ponto 7, as principais partes e figuras de uma parábola representam certas realidades. Considere somente essas principais partes e figuras quando estiver tirando conclusões. Então vou dar um exemplo prático, porque essa aqui é um pouco mais complicada de entender, lido assim, tá? Lucas 8, 4 em diante. Eu vou ler rapidinho, que são alguns versículos. Tá? E ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola: um semeador saiu a semear e a sua semente, e quando semeava caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos e crescendo, com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra e nascida produziu frutos 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. E os seus discípulos o interrogavam dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo a tirar-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Muito bem, então nós temos aqui 11 versículos do versículo 4 ao versículo 15. Então agora preste atenção aqui no ponto que estamos lendo. As principais partes e figuras de uma parábola representam certas realidades. Considere somente essas principais partes e figuras quando estiver tirando conclusões. Então, o texto de Lucas 4,15, divisão da passagem, número 1, parábola propriamente dita, versículo 4 a 9. 2 pontos, interpretação dada por Jesus, versículos 10 a 15. Então, do versículo 4 ao 9, você tem a parábola propriamente dita. Do versículo 10 ao 15, você tem a interpretação da parábola. O propósito da parábola é ilustrar os diferentes tipos de resposta que a palavra recebe quando é proclamada. Vide o sermão do professor Lima, que ele coloca aqui, o autor da apostila, coloca aqui o sermão de um conhecido dele, que no nosso caso aqui não vem ao caso analisar, tá? Mas basicamente o que ele está dizendo? Aqui nós podemos, inclusive, além do que está sendo dito aqui, eu posso te relembrar de uma outra coisa, que é, primeiro, as principais figuras daquela parábola. Você aprender, quando você estiver lendo Jesus nos evangelhos, você aprender a identificar sempre as partes principais, quando ele estiver falando por parábola, logicamente, as principais partes da parábola. Inclusive separar aquilo, poder grifar, marcar, para você poder aprender a ver aquilo como um todo, o contexto de um modo geral. E separar a parábola da explicação da parábola, ou dos questionamentos, ou qualquer coisa que tenha antes ou depois. Aprender a separar essa porção, para você poder aprender a analisar aquilo ali, isoladamente ou separadamente, quando houver uma explicação, ou quando houver qualquer conteúdo anterior ou posterior, tá? Pode passar para frente, vamos para a página 31. 7.3, princípios históricos de interpretação. Desde que a Escritura originou-se num contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. Basicamente já falamos, né, sobre isso, tá? Ela deve ser analisada à luz da história bíblica, tá? Número 2, embora a revelação de Deus nas Escrituras seja progressiva, tanto o Velho como o Novo Testamentos são parte essencial dessa revelação e formam uma unidade. Aí aqui deixa eu dar uma explicação sobre isso, olhem aqui, por gentileza. Doutrinariamente falando, a Bíblia se reporta para o Novo Testamento.
tá? Não existe doutrina para a igreja no Velho Testamento. Todos que tentaram extrair doutrina do Velho Testamento criaram problemas, criaram novas religiões, novas denominações, dá problema, tá? Doutrinariamente falando, a fonte de alimentação da igreja é o Novo Testamento. Muito bem. Dito isto, o que acontece? O que eu faço então com o Velho Testamento? Bom, aí vem algumas questões que você precisa considerar. Primeiro lugar é que a expressão velho aqui, testamento, que é muito mais no sentido de antigo, não significa caduco, velho, ultrapassado, caduco. Não. Velho no sentido de que ele é anterior ao outro, que é o novo. Ele é antigo, ele é mais antigo do que o outro. E dentro desse testamento, que é o antigo, o Velho Testamento, existem leis. E essas leis, elas são divididas em categorias, tá? Se você quiser anotar na capa da sua apostila, eu vou citar agora, e isso não está na sua apostila, isso é bom para você, isso vai te ajudar depois, tá? Você vai encontrar no Velho Testamento leis, e essas leis estão divididas em categorias, tá? Primeira categoria são leis naturais. Por exemplo, o relato do Gênesis, que fala da criação, cita Deus criando leis físicas para regerem o universo, são leis naturais, tá? Então, a lei da gravidade é um bom exemplo, é uma lei natural. Não adianta você pular de um prédio e clamar, Jesus me socorre. Não. Você vai encontrar com ele logo em seguida. Por quê? Porque você burlou uma lei natural, tá? A lei da gravidade é uma lei natural. E tem outras leis, né? Leis da física que regem o comportamento do universo. A minha vida humana, ela é regida por leis naturais, tá? Se eu ignorar que o sinal fechou para vermelho e continuar acelerando, eu vou dar de cara com outro carro, vou morrer ou vou matar alguém, porque há uma lei física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, tá? Então eu tenho que respeitar essas leis. Então, primeiramente, leis naturais, ou pode também chamar de leis físicas. Mesma coisa, tá? Segundo lugar, existem leis no Velho Testamento que são leis espirituais. São leis divinas e elas são espirituais, elas sempre existiram e elas sempre existirão. Por exemplo, Deus falou para Adão não comer da árvore, porque se ele comesse ele morreria. O que é isso? É uma lei espiritual. Tá? Deus não tinha que explicar para ele o que é morrer e tal, ele já entendeu de cara, porque é uma lei espiritual. Tá? Essa lei não foi inventada naquele momento, ela existe, ela é uma lei espiritual, existe porque Deus existe. O terceiro conjunto de leis são leis morais, tá? Ou seja, Caim matou Abel antes de Moisés dizer não matarás. O que significa que essa é uma lei moral. Ela não é uma lei mosaica, ela está na mosaica, mas ela é uma lei moral. Eu não mato porque eu sei que eu não devo, vai dar zebra. Eu não vou roubar a Bíblia do irmão ali porque vai dar problema. Isso é moralmente entendido. A pessoa precisa ser crente, ela pode ser qualquer um lá fora. O indivíduo que quer roubar, ele vai na surdina, escondido, de noite, põe capuz, porque ele sabe que moralmente aquilo está errado. Entendeu? Então você não precisa de um código de leis dizendo não roube a mercearia do fulano, não invada o carro do ciclano. Não precisa, porque isso é moralmente entendido que está errado. Ok? Existem as leis mosaicas, tá? Dentro das leis mosaicas tem uma outra subdivisão, tá? Que são leis nacionais. Tá muito rápido ou você está conseguindo acompanhar? Na mosaica tem algumas subdivisões, que são, número 1, leis nacionais. Leis sacerdotais. Leis nacionais, leis sacerdotais. Pode? Leis de higiene e saúde.
E por fim, leis sociais. Ok? Terminaram de escrever? Então agora olhem para cá. Olha aqui. Se os adventistas entendessem o que eu acabei de dar para vocês aí agora, o adventismo não existiria. Entendeu? Por quê? Porque o adventismo, ele nasceu em cima de um equívoco. Porque eles entenderam que a guarda do sábado é uma lei universal. Ou eles confundiram com uma lei espiritual, ou eles confundiram com uma lei moral, ou eles confundiram com uma lei universal, ou lei natural, ou lei física, não importa. Tá? E ao cometerem esse erro, eles geraram uma denominação, uma religião. Quando, na verdade, a guarda do sábado é uma lei mosaica. Tá? Como que eu sei que uma lei é mosaica ou ela é uma lei espiritual, moral ou lei natural? Muito, muito, muito simples. Toda lei que só foi praticada a partir de Moisés é lei mosaica. O que significa que ela só se aplica ao povo de Israel. Ela vai se encaixar dentro de uma dessas subcategorias que eu te dei aí. Tá? Então, por exemplo, tem igreja que a mulher não pode usar calça comprida, por quê? Porque lá em Levítico diz que a mulher não pode usar a roupa de homem e o homem não pode usar a roupa de mulher. As Assembleias de Deus patinaram com isso durante muito tempo. O que é isso? É um equívoco. Tá? Porque isso é lei higiênica, isso é uma subdivisão da lei mosaica, isso é lei higiênica. Porque naquela época, veja bem, a expectativa de vida naquela época era de 50 anos. Expectativa de vida, 50 anos. O sacerdote, aos 50 anos, ele tinha que deixar o sacerdócio, porque daí para frente ele não tinha mais expectativa de vida. Pra você ter uma ideia. Naquela época morria de qualquer coisa, morria de coqueluche, morria de gripe, morria de qualquer coisa que você imaginar. Qualquer virose, qualquer coisa matava o caboquinho. Então, como que Deus ia proteger esse povo? Como que Deus ia explicar para eles coisas científicas que eles não estavam preparados para entender? Então, o que Deus fez? Deus criou uma série de leis higiênicas, leis comportamentais. Tá? A mulher menstruou, ela não podia dormir com o marido. Tá? Se ela tivesse um sangramento constante, ela era considerada impura, ela tinha que sair de casa. O homem não podia usar a roupa da mulher, nem a mulher a roupa do homem, porque tanto o homem quanto a mulher têm fluidos corporais diferentes. E numa época onde não há penicilina, não há antibiótico, não há remédio de espécie alguma, e uma pessoa passava uma bactéria ou um vírus para o outro, aquilo matava a pessoa, do nada. As mulheres morriam de parto, morriam de coisas que hoje é inconcebível. Então, como é que Deus protegia o seu povo? Criando leis. Ó, vocês façam isso, me obedeçam que vai dar tudo certo. Porque não tinha como Deus explicar para o povo. Ó, não pode usar roupa por causa disso, daquilo, tem bactéria aqui, tem não sei o que lá, tem carne, não podia misturar carne. Hoje a gente sabe, existe uma bactéria no frango chamada salmonela, que se você, por exemplo, colocar o frango junto com a carne, se você pelo menos encostar um no outro, deixar por algum tempo ali encostado no outro, a bactéria passa para a carne vermelha, porque a carne branca é mais resistente, passa para a carne vermelha e contamina a carne. Eles sabiam disso naquela época? Não, mas Deus sabia? Sabia. Então não podia, por exemplo, por questões de higiene, misturar carne, por exemplo. Entendeu? Então, por não entender isso aí que você acabou de anotar na sua apostila, as pessoas criam igrejas e religiões. Por uma coisa que pode ser resolvida com uma explicação simples como essa. Entendeu? Agora, como que eu sei que uma lei não é mosaica? Muito simples, ela tem que ter sido praticada antes de Moisés. Alguém guardou o sábado antes de Moisés? Ninguém. Ah, mas diz que Deus descansou. Ok, mas alguém, além de Deus ter descansado no sétimo dia, guardou o sábado? Abraão guardou o sábado? Se o sábado fosse uma lei natural, ou uma lei espiritual, ou uma lei moral, Abraão teria guardado o sábado. Ou você acha que não? Entendeu? Ora, Abraão, por exemplo, circuncidou. Então, ele criou a linhagem a partir da circuncisão.
Ele circuncidou. Por quê? Porque era importante para a geração da nação. Então, por que ele não guardou o sábado? Porque não é uma lei moral, nem espiritual e nem uma lei natural. É uma lei mosaica. É uma lei que tem a ver com... que cai na subcategoria de lei nacional, que regia o calendário nacional da nação, o comportamento, o pacto nacional da nação com Deus. O sábado entra nessa categoria. Então, quando a Bíblia diz que Jesus cumpriu a lei, é verdade. Qual lei que ele cumpriu? Ele cumpriu a lei mosaica. Porque a lei mosaica era o que, de forma tipológica e alegórica, falava dele. Então, ele cumpriu com a lei mosaica. Entendeu? Ao cumprir com a lei mosaica, ele elimina de mim e de você a obrigação de ter que cumprir. Nós somos salvos agora pela fé nele que cumpriu a lei mosaica. Mas ainda assim eu não posso matar. Por quê? Porque não é mosaico. Antes de Moisés também não podia matar. Eu não posso roubar, eu não posso cobiçar a mulher do meu próximo, eu não posso... São coisas morais. Estão entendendo o que eu estou falando? Essa é a grande diferença que muita gente não entende e por isso cria as doutrinas mais esdrúxulas possível, tá? Então, doutrina para a igreja é extraída da onde? Da onde que são extraídas as doutrinas da igreja? Do Velho Testamento, né? Da onde? Da onde que são extraídas as doutrinas da igreja? Da onde que são extraídas as doutrinas da igreja? Da onde que são extraídas as doutrinas da igreja? Aí, tem que virar coral, senão não... Glória a Deus. Muito bem. Número 3, os fatos ou acontecimentos históricos se tornam símbolos de verdades espirituais somente se as escrituras assim o designarem. Os fatos ou acontecimentos históricos que estão lá atrás, no tempo bíblico, se tornam símbolos de verdades espirituais somente se as escrituras assim o designarem. Tá? Então, tá lá as ursas da história de Eliseu devorando os meninos, porque chamaram ele de calvo. Então agora vamos criar uma verdade universal. Todo mundo que chamar um profeta de calvo vai ser destruído por ursas. Eu tenho o direito de criar isso? Não, porque o texto não me deu esse direito. Tá? Se fosse assim, a igreja estava quase vazia já, hein? Ia faltar urso. Ai, Jesus. Então, princípios teológicos de interpretação. Número 1, você precisa compreender gramaticalmente a Bíblia antes de compreendê-la teologicamente. Tá? Olhem aqui. Eu sei que as pessoas, então não receba o que eu vou dizer aqui agora como se fosse algo agressivo, tá? Porque eu respeito o fato de que as pessoas têm níveis de formação diferentes, tá? Mas tem coisas muito básicas, tá? Pessoas que vão ler o texto comem os S's, pessoas que tropeçam em palavra, engolem a expressão, troca o tempo verbal do texto. É como se a pessoa não tivesse paciência, tempo para olhar o texto com cuidado. As palavras estão escritas do jeito que estão escritas, de propósito. O que é plural é plural. Entendeu? Então eu tenho que respeitar isso. Então tem o lado da gramática, tá? E tem muita coisa na Bíblia que se você alterar a gramática, você altera o princípio, você altera a verdade. É tão sério isto que por que os textos passam por infinitas revisões para que os linguistas verifiquem se realmente as traduções estão respeitando os tempos gramaticais de cada língua. Entendeu? Tem uma coisa muito curiosa, que também é outro problema no campo da escatologia, que é as bodas do Cordeiro no capítulo 20 de Apocalipse. Tá? Lá fala da primeira ressurreição e diz, vindas são as bodas do Cordeiro. Acho que versículo 5 em diante, uma coisa assim. Mas olha bem que coisa curiosa, os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, né,
a igreja vai ter que sofrer aqui na grande, são os xiitas, os pós-tribulacionistas xiitas, não é? E que pregam que a igreja vai ser massacrada, não sei o que e tal. Eles se baseiam em textos como esse. Não, mas olha aqui, ó, as bodas do Cordeiro só acontecem no final da grande tribulação. Então, que vindas são as bodas do Cordeiro, final do livro do Apocalipse. Então, como que? Então não tem arrebatamento antes e tal. Então eles usam argumentos assim. Aí o que acontece? O grego é uma língua diferente do português, logicamente. É uma língua altamente eclética em termos de recursos gramaticais. O hebraico ainda muito mais. O grego um pouco menos, mas em relação ao português, por exemplo, o grego é um celeiro de recursos gramaticais que, por exemplo, nós não encontramos em todas as línguas, tá? Então, existe um tempo verbal no grego que não existe no português, nem no inglês, nem no espanhol, nem no francês, tá? O tempo verbal é chamado de segundo aoristo, é um tempo verbal do grego, segundo aoristo. Esse tempo verbal não existe nem no português, nem no inglês, nem no espanhol, nem no francês, nem no alemão. Dessas línguas que nós conhecemos mais modernas, não tem esse tempo verbal. Então, o que acontece quando você pega uma língua com um tempo verbal que não existe na outra língua? O que você faz? Você é o tradutor, você faz o quê? Você adapta. Você traduz o que pode, o que é possível, de tal forma que a coisa seja pelo menos entendida o que o texto está dizendo. Então, nesse caso, vindas são as bodas do Cordeiro, esse tempo verbal, que não tem tradução para o português, ele não diz no grego isso. No grego, ele diz... no grego, ele diz as bodas do Cordeiro... esse vindas são, que eles colocam, é uma forma de dizer, as bodas do Cordeiro já aconteceram. Esse vindas são é que, em algum tempo lá atrás, as bodas do Cordeiro já haviam sido consumadas. Então, para o texto não ficar, a explicação do tempo verbal que não existe, não ficar muito longo no texto, porque o texto tem que ficar agradável, tem que ficar legível, então eles traduzem como é possível. Vindas são as bodas do Cordeiro. Ou seja, aí eles leem e entendem que o texto está dizendo, as bodas do Cordeiro chegaram, começaram as bodas do Cordeiro. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é que quando chega naquele ponto, as bodas do Cordeiro já foram celebradas e agora o anjo está registrando que essas bodas já haviam sido celebradas. Mas nós não temos esse tempo verbal. Então põe como é possível, tá? E aí vem os lexicons, onde você vai pesquisar para você entender aquilo que o texto não conseguiu dizer. Então eu estou dando para você uma coisa, digamos assim, um exemplo mais complicado, mas você pode pelo menos ter cuidado com as coisas mais simples. Quando você for ler um texto, leia com cuidado, leia uma palavra de cada vez, vê se você está comendo os S's, vê se você está trocando o tempo verbal. Está entendendo? Vê se você está adicionando uma expressão que não existe nele. E por aí vai, tá? Uma doutrina não pode ser considerada bíblica a não ser que resuma e inclua tudo o que a Escritura diz sobre ela. Ou seja, você não pode pegar, eu volto de novo à história do uso do véu, tá? Vamos criar uma doutrina, a mulher agora tem que usar o véu, porque Paulo falou que tem que usar o véu. Ok, isso não pode ser uma doutrina, porque além de outras razões que eu vou dar um pouco mais à frente, ela não consegue abarcar ou resumir a ideia em torno da proposta. Então, por exemplo, quando Jesus diz, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, Jesus está lançando uma doutrina. Por quê? Porque eu vou em outros lugares da Bíblia e eu encontro colocações, explicações ou adições de um dos outros autores que corrobora com a ideia de uma doutrina que eu posso chamar de doutrina do novo nascimento. Entendeu? Então, quando eu vejo Jesus falando para Nicodemo, necessário vos é nascer de novo, eu entendo que aquele ali é uma doutrina, porque eu consigo corroborar aquilo ali em outros lugares da Bíblia
que vão confirmar com a ideia de que para poder ser salvo e entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo, tá? 3, quando parecer que duas doutrinas ensinadas na Bíblia são contraditórias, aceite ambas como escriturísticas, sendo confiadamente que elas se explicarão dentro de uma unidade mais elevada. Ou seja, não se precipite em tirar conclusões. Tá? Lá na frente aquilo fará sentido, você vai entender por que aquilo parece contradizer, que no final das contas você vai perceber que não há contradição de espécie alguma. Amém ou não? 4, um ensino simplesmente implícito na Escritura pode ser considerado bíblico quando uma comparação de passagens correlatas o apoia. Êxodo 3:5, a comunidade religiosa judaica do tempo de Jesus estava dividida em vários grupos: herodianos, essênios, zelotes, saduceus, fariseus. Esses dois últimos grupos divergem sobre certos pontos doutrinários, notadamente a ressurreição dos mortos. Os fariseus criam nisso, os saduceus o negavam. Certa ocasião, Jesus se viu numa discussão com os saduceus sobre esta questão da vida além desta. Será que o Antigo Testamento a ensina de fato? Resposta de Jesus: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, quando Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Esse raciocínio é dedutivo e não pode ser delineado da seguinte forma: primeira premissa, Deus é Deus de vivos. Segunda premissa, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Conclusão, Abraão, Isaac e Jacó estão entre os que vivem. Então, o que acontece se você não entender o contexto que a coisa está sendo dita? Você acaba concluindo da forma errada. Então, o que Jesus estava dizendo no final das contas? O que Jesus estava dizendo nessa disputa entre fariseus e saduceus? Para os fariseus a ressurreição existia, portanto a pessoa que morria, ela não desapareceu no ar. Para os saduceus, a pessoa morria e ela passava por um sono profundo, até que então um dia ela pudesse voltar para o julgamento. Aí Jesus vem e fala de Abraão, Isaac e Jacó, dizendo que Deus é Deus de vivos e não de mortos. O que Jesus está dizendo? Que Abraão, Isaac e Jacó, embora mortos para nós, eles não deixaram de existir. Entendeu? Eles estão em algum lugar na presença de Deus esperando o dia da ressurreição. Ou seja, Jesus confirma a ressurreição, mas de uma forma muito clássica. Ok? Sim, senhora. O que tem? Hã? Será que ele está no mesmo lugar que Abraão? Está, né? Ué, por que não? Mas ele não experimentou a morte. E daí? E daí que ele não experimentou a morte? Enoque também não. Tem alguma coisa impossível para Deus? Não. Então pronto. 8. Aplicação dos princípios aos diferentes tipos de texto. Então vamos lá agora nesse ponto aqui, que é importante, porque vamos falar de figuras de linguagem. Ok? Linguagem figurada não quer dizer linguagem sem sentido, nem linguagem ininteligível. Muito ao contrário, as figuras dão maior realce ao pensamento, tornando a linguagem enfática. E o sentido de tal linguagem, se bem que menos claro que na literal, é perfeitamente acessível e certo. Tá? Devemos sempre ler a Bíblia deixando-a significar o que quer dizer. Deixando-a significar o que quer dizer. Sua linguagem figurada é geralmente indicada pelo contexto. Seus símbolos e tipos são explicados por outras passagens, quando não o são no próprio texto ou no contexto imediato. Eu expliquei isso lá atrás. Fora disso, sua linguagem deve ser entendida literalmente, a não ser que o sentido requeira interpretação figurada. Agora vamos fazer um estudo das figuras de linguagem, procurando nos ocuparmos daquilo que interessa mais diretamente ao texto bíblico e à sua exegese. Então, o que nós vamos ver daqui para frente não são as únicas figuras de linguagem, tá? São as mais evidentes, tá? As mais costumeiras encontradas no texto bíblico. Ok? Ok? Então, a figura de linguagem número 1 é a parábola.
é uma narrativa de acontecimento real ou imaginário em que tanto as pessoas como as coisas e as ações correspondem a verdades de ordem espiritual e moral. Exemplo, parábola do semeador, Mateus 13, 3, 8. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo e etc. No caso das parábolas de Jesus, há muitos teólogos que acreditam que todas as parábolas de Jesus correspondiam a acontecimentos reais. Por quê? Porque Jesus tinha um profundo espírito de revelação, algo realmente sem igual, né? Ele, além de ele ser o Deus encarnado, ele era um ser sem pecado algum, né? Perfeitamente santo, perfeitamente puro. O Espírito Santo repousou sobre ele e ficou. Então ele tinha a direção do Espírito Santo na vida dele era algo realmente perfeito, constante, 24/7, né? Então ele contava essas parábolas e tem os que acreditam, não há razão para também não crer, de que essas parábolas, na verdade, elas contavam alguma história real, porque ele assim o sabia, tá? Mas, independente delas serem reais ou não, o importante é você entender que a parábola é uma narrativa, que ela pode ser real, como ela pode ser imaginária. Desde que a sua história, né, as ações correspondentes sejam correspondentes à verdade de ordem espiritual e moral. Portanto, passa algum tipo de lição, seja moral, seja espiritual. Ok? A segunda linguagem é a metáfora. Então, a metáfora é a figura em que se afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza, ou com o que se compara. Então, olha bem, é a figura em que se afirma que alguma coisa é o que ela representa, ou simboliza, ou com que se compara. Então, ela só se distingue do símile por lhe faltar o elemento de comparação que há neste, que é o símile. Quando Isaías, por exemplo, falando do Messias, diz: foi subindo como renovo, emprega um símile, uma comparação em que não há figura. Quando, porém, o Senhor diz por Zacarias: eis que aqui farei vir o meu servo, vírgula, o renovo. Temos uma verdadeira metáfora. Tá? Então, essa pequena diferença que você só aprende a identificar com a experiência, à medida que você vai lidando com o texto, então, com um pouco de experiência, você aprende a identificar essas figuras, tá? Quando que está sendo usado uma, quando que está sendo usado outra. Provérbios, tá? Walter Kaiser descreveu provérbios como ditos, concisos, breves, com um pouco de estimulante e uma pitadinha de sal também. Muitos consideram os provérbios como bonitos slogans, bons motos para se pendurar na parede, motos, né? Não é motos, motos aqui. Poucos reconhecem a excelente beleza e sabedoria que muitas vezes esses ditos contêm. Então, se você vai ler, por exemplo, o livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios, muito semelhante também com Cantares. O que acontece? Você tem trechinhos que passam ideias por si só. Então você pega um capítulo, por exemplo, o capítulo 2 de Provérbios, tá? Dificilmente você vai encontrar um contexto no capítulo. Você vai encontrar vários provérbios que em si só já são contextos. Entendeu? Então, Salomão vinha e dizia: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Pronto, está aí o contexto. Entendeu? O contexto está aí, é o contexto, é isso aí. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ou seja, preguiçoso precisa aprender a trabalhar. É aprender com quem? Com o bichinho que mais trabalha, que é a formiga. Entendeu? Então, é um tipo de linguagem também o provérbio, tá? Depois nós temos as alegorias. É uma figura retórica que geralmente consta de várias metáforas unidas, representando cada uma delas realidades correspondentes.
Então, normalmente, a metáfora, ela é menor, tá? A metáfora, ela é menor. Então, quando eu digo que, por exemplo, no livro de Gênesis, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça o texto. Acho que tem exemplos aqui, mas eu gosto de citar alguns também que eu lembro, que é, acho que é 30 e... Deixa eu ver aqui. Aqui, um texto muito conhecido, 37, versículo 9, né, de José. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Tá? E contando-o a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai, blá, 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 blá. Então, nós temos aqui no versículo 9 uma metáfora. É pequenininho, é conciso, mas que passa uma ideia. Ou seja, tem como as estrelas, o sol, as estrelas e a lua, literalmente se dobrarem diante de José? Não. Então, tem um sentido metafórico aqui. Tá? As alegorias, elas são várias metáforas juntas. Então, à medida em que ele vai contando essa história, vai para frente, ele vai contando essa história, vai adicionando informação, ela deixa de ser metáfora e passa a ser uma alegoria, porque ela pega várias metáforas ou informações que vão sendo adicionadas àquela metáfora e ela vai aumentando de tamanho, ela vira uma alegoria. Tá? Tem um profeta também, que não sei se Jeremias ou Isaías ou Jeremias, não lembro agora, que conta a história das árvores do bosque que queriam eleger para si um rei, e aí a oliveira veio, não sei o quê. O que é isso? Isso é uma alegoria. Por quê? Porque já ficou grande demais para ser metáfora. Então, se você pegar ali dentro, você vai encontrar várias metáforas ali dentro. Então, aquilo vira uma alegoria. Tá? Muito bem. Profecias. Isso aí você conhece muito bem, porque, né, vocês têm um profeta na casa aí. Segundo Wickler, a interpretação de profecias é um assunto sumamente completo. Não tanto em virtude da discordância concernentes aos princípios interpretativos corretos, mas por causa das diferenças de opiniões sobre como aplicar esses princípios. Nesse caso aqui está falando da profecia bíblica, né, especificamente. No Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, profeta é um porta-voz de Deus que declara a vontade de Deus ao povo. Tá? Acordo com o autor, a profecia refere-se a 3 coisas, ou de acordo com o autor. Predizer eventos futuros, número 1. Revelar fatos ocultos quanto ao presente, número 2. E ministrar instrução, consolo e exortação em linguagem poderosamente arrebatada, número 3. Então, em outras palavras, a forma... Para você perceber que é uma profecia não é complicado. Tá? Isso é um tipo de linguagem que é até fácil de identificar na Bíblia. Tá? Então, no caso do texto aqui, a preocupação não é nem ajudar você a discernir uma profecia na Bíblia. Não é nem isso. É mais te fazer entender a razão do porquê que aquela profecia está ali e te ajudar no processo de interpretação daquela profecia. Tá? Então, ela prediz eventos futuros, ela revela fatos ocultos e ela ministra instrução para consolo e exortação. Tá? A símile, já falamos lá em cima, também afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza, sendo que representa um elemento comparador. Então, a diferença entre a símile e a metáfora é que a símile tem sempre um elemento comparador no final. Tá? Isaías 53, 2, né, que é um texto também muito conhecido. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Aí ele diz no verso 2, porque foi subindo como renovo. Cadê o texto? Está aqui. 53, 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e pela raiz, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. 53, 2. Metonímia, o que é? O emprego do nome de uma coisa pelo de outra, ok? Com que tem certa relação.
Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Quando eu digo assim, a IGADEP comprou um templo na Home Avenue. Eu acabei de usar uma metonímia. Por quê? Porque não foi a IGADEP. A expressão IGADEP, ela está aqui para representar pessoas que estão dentro desta corporação, que injetaram dinheiro, pastor, diretoria, foram lá e fizeram, assinaram, compraram. Então, quando a IGADEP comprou, isso é uma metonímia, porque, na verdade, as pessoas dessa organização chamada IGADEP compraram um prédio. Tá? O Congresso discute fazer a reforma da Previdência. Ok, o que é o Congresso? O Congresso é quem? Quem é o Congresso? Não. Os deputados e os senadores discutem fazer uma reforma na Previdência. Então, quando eu digo o Congresso, eu estou usando uma metonímia. Ou seja, a metonímia é quando eu pego um nome, uma expressão ou uma coisa para representar uma outra coisa. O Congresso aqui representa os deputados e os senadores. A IGADEP representa Jeremias Cerqueira, diretoria e mais fulano, ciclano e beltrano. Entendeu? O governo disse que vai aumentar a gasolina. Não foi o governo, foi uma pessoa. Foi o presidente fulano de tal. Disse. Mas quando eu uso governo, eu estou usando uma metonímia. Eu estou fazendo uma substituição de termos para conseguir explicar alguma coisa. Deu para entender isso aqui? Oi? Outra linguagem é o sinédoque, a substituição de uma ideia por outra que lhe é associada. Essa aqui eu preciso levar você no texto, que ela dá mais um pouquinho de trabalho, mas também não tem nada de complicado, tá? Mateus 3,5, por exemplo. Mateus capítulo 3, versículo 5, depois o capítulo 6 e o versículo 11. A substituição de uma ideia por outra que lhe é associada. Então, olha só o 3,5. Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Ou seja, como que Jerusalém, a cidade de Jerusalém saiu andando e foi parar lá? Não, isso é um sinédoque, né? A substituição de uma ideia por outra que lhe é associada. Então, as pessoas que habitavam naquele lugar chamado Jerusalém foram andando até lá. Algumas pessoas, nem foram todas, algumas pessoas foram lá. Então, para eu não dizer, algumas pessoas que moravam numa cidade chamada Jerusalém foram... Então, isso atravanca a comunicação. Então, o que eu faço? Eu uso um sinédoque. Jerusalém foi lá vê-lo. Jerusalém esteve lá, Jerusalém e a Judéia foram lá. Então, é um sinédoque, tá? Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11 também ajuda. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão... Por que esse texto está aqui? Ok, eu acho que está errado, que isso aqui não é um sinédoque. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse texto deve estar errado por alguma razão que eu não sei. Vamos em Gênesis 3:19. (3:19) 3:19 e 19:20. Mas esse 3:19 é: no suor do teu rosto comerás. Aqui está. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então, como assim? Eu tenho que pegar o pão, esfregar na testa, assim, suada, e comer o pão? É isso? Não, isso é um sinédoque. É uma expressão que significa uma outra coisa, que eu vou ter que trabalhar muito, eu vou ter que suar a camisa para conseguir ganhar o dinheiro para ir lá na padaria comprar o pão. É isso, tá? Outra linguagem é a hipérbole. A hipérbole é a afirmação em que as palavras vão além da realidade literal das coisas. Tá? Então, exemplo prático, antes de olhar o texto aqui.
Os espias voltam de espiar a terra. Fala, o que vocês acharam? A terra é boa, mas as cidades são muradas e os seus muros chegam até o céu. Os gigantes, lá tem gigantes, e diante deles parecíamos como gafanhotos. Que é isso? Isso é uma hipérbole. Claro que as muralhas não chegavam até o céu. É claro que esses gigantes não eram tão grandes a ponto de um homem de 6 feet tall parecer um gafanhoto. Então o que é isso? É uma hipérbole. Como se fosse uma espécie de exagero, mas não usa a expressão exagero, porque exagero é exagero. Hipérbole é uma linguagem literária. Entendeu? Então, você usa aquilo para poder frisar algo que você quer dizer muito. Cara, eu estou morto de cansado. Morto? Então você não está cansado, você está morto. Entendeu? Morto de fome. O que é isso? É uma hipérbole. É que você quer carregar tanto nas tintas com alguma coisa que você usa uma hipérbole. Você coloca aquilo numa dimensão que não é literalmente verdadeiro. Entenderam? Hã? Se falar assim, é uma hipérbole, porque o cara não é literalmente um gigante, né? É uma hipérbole. E qualquer outra coisa que você diga que tenha essa conotação de carregar nas tintas para você conseguir passar aquela mensagem com veemência. Isso é uma hipérbole, tá? O texto aqui fala de Deuteronômio 1:28. Deuteronômio 1:28, que diz assim: para onde subiremos, nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo. Então aí já começa a hipérbole. Derreteu o coração? Derreteu mesmo assim, de escorrer? Não. Então uma hipérbole. Maior e mais alto é este povo do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais, e por aí vai. Então são hipérboles. O cara quer carregar tanto nas tintas que ele usa termos que não são literais, então não podem ser vistos de forma literal, tá? Ironia é a expressão de um pensamento em palavras que, literalmente entendidas, exprimem sentido oposto. Hã? Exatamente. Entendeu? Como é que é? Não gosta muito, mas é aquela forma de dizer algo com sentido oposto, né? Fulano, você está cheiroso hoje, você está cheiroso, né? Ou seja, fulano, você está fedorento, você veio direto do trabalho. Então é a ironia, é uma linguagem, é uma figura de linguagem, tá? Jesus usou isso várias vezes, Jesus usou a ironia como figura de linguagem, tá? Portanto, é comum no texto, tá? A prosopopeia, não põe esse nome no filho de vocês, na menina, não ponha. Prosopopeia. É a personificação de coisas ou de seres irracionais. Salmo 35:10. Vamos para o texto, porque ele ajuda muito vocês entenderem. 35:10. Diz, todos os meus ossos dirão. Pronto, já está aí a prosopopeia. Todos os meus ossos dirão. Osso fala? Não, então isso é uma prosopopeia. Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, blá, blá, blá. Tá? Jó 12:7. Ih, Jó está cheio de prosopopeia. Jó 12:7. Mas pergunta agora às alimárias, os animais, e cada uma delas te ensinará, ou te ensinará, ou ensinará. Olha aí, dona, como é que é? Da Vânia. Aí, ó.
e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. O que é isso? Prosopopeia, porque nem os animais nem as aves falam, a não ser que seja um papagaio, mas ainda assim não vai te ensinar nada. Né? E por fim, Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, quando diz da sua gordura, quer dizer que ele trouxe uma oferta ao Senhor que sobejou, uma oferta, né, uma oferta boa, uma oferta abundante. Então, é uma prosopopeia. Tá? A outra linguagem é o antropomorfismo, que é a linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas, e até órgãos e membros do corpo humano. Então a gente fala da mão de Deus, o rosto do Senhor, os cabelos do Senhor, os pés do Senhor, nós somos o escabelo dos seus pés. O que é isso? É tudo antropomorfismo. Antropo de homem, morfo de forma humana, antropomorfismo. Tá? Por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não sabemos até que grau isto se dá. Né? Como que Deus é na sua essência real. Mas para que nós o conheçamos e possamos nos relacionar com um ser que possamos pelo menos imaginar, ele próprio se atribui forma humana. Tá? E aí vem depois também, eu acho que não tem aqui, que é a antropopatia, que não está aqui, que está faltando aqui, que deveria vir junto com o antropomorfismo. Hã? Não lembro. Ele citou um pouquinho, né? Exato. Então, o antropomorfismo é quando você dá formas humanas a Deus. Tá? A antropopatia é quando você dá a Deus sentimentos humanos. Isso tudo é para nos ajudar a entendê-lo. Tá? Então, por exemplo, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ok? O que é isso? Isso são sentimentos humanos atribuídos a Deus só para nos ajudar a entender um pouco, porque não dá para entendê-lo na sua dimensão. Então, nós sabemos que esse arrependimento não é o arrependimento como nós temos, porque o arrependimento que nós temos é o arrependimento de quem não conhece o futuro e de quem não tem o domínio de tudo. Tá? Mas é a única forma de nós conseguirmos entender em parte o que aconteceu com Deus, é atribuindo a Ele esse sentimento humano. Entendeu? Então, esse tipo de linguagem nos ajuda a compreender. Tá? Deixa eu lembrar aqui, porque eu não lembro de cabeça, eu citei aqui agora, mas não sei que é Deus falando da criação do homem, né? Pecou e Deus se arrependeu, porque a corrupção do gênero humano. Mas eu acho aqui. Ó, temos uma bereana aí, hein? Gênesis 6:6. É desse mistério aí, ó. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-se-lhe em seu coração. Tá? Então o que é isso? Isso é atribuir a Deus sentimentos humanos, só para nos ajudar um pouco a entendê-lo. Enigma é a enunciação de uma ideia em linguagem difícil de entender. Então, um bom exemplo é o caso aqui de Juízes 14:14, que é o caso de Sansão, né? A história lá do leão, que ele matou, e a carcaça ficou, a abelha veio, botou um mel. Aí ele, no momento lá de cachaçada dele lá com os filisteus, ele vai e solta um enigma, né? Do forte, como é que é? Vamos ler aqui, né? 14:14, Juízes 14:14. Do forte saiu doçura,
Então lhes disse, do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Tá? Eles não tinham como entender. Por quê? Do comedor saiu comida. Alguém foi lá e comeu a carcaça do leão. Do comedor saiu comida. E do forte saiu doçura. Porque as abelhas foram lá e colocaram lá, plantaram lá e botaram o mel lá dentro daquela carcaça. Então os caras tinham como saber isso? Nunca. Né? Aí ele caiu na bobagem de contar para Dalila foi e entregou ele, né? Você conhece a história. Então isso é um enigma. Hã? Dalila foi a primeira mulher dele. Hã? Foi a primeira mulher de Dalila. Tomar? Não, foi Dalila. Foi. O enigma foi a primeira esposa que ele casou. Ah, é? É. Ok, que bom. Bom saber. Hã? Ok. Aí, ó, tá vendo? Tava fresco na mente, hein? Ok, então tá aí. Enigma já foi. Tipos. Nós vamos ter uma matéria só sobre isso. Tipologia do tabernáculo. É uma classe de metáforas que não consiste meramente em palavras, mas em fatos, pessoas, objetos e até animais, que designam fatos semelhantes, pessoas ou objetos no porvir. Tá? Então, a diferença do tipo para todas as outras linguagens, por isso que a gente estuda depois o tipo separadamente, primeiro que é a linguagem mais encontrada na Bíblia, é a mais abundante na Bíblia, é o tipo. Número 2, é que o tipo, ele exige uma contrapartida, que chama antítipo. Tá? Quando eu falo leão da tribo de Judá, isso é um tipo. Eu preciso de um antítipo para cumprir esse tipo. Então vem Jesus, é isso. O leão da tribo é o tipo, Jesus é o antítipo. Entendeu? A serpente é um tipo, Satanás é o antítipo. E assim vai. Então, por causa dessa dualidade, desta correlação, ela é a figura de linguagem mais abundante da Bíblia. Tá? Então, entender bem o tipo ajuda muito quem prega. Tá? Entender o tipo e as regras, né, para se lidar com o tipo. Tá? Símbolos é uma espécie de tipo pelo qual se representa alguma coisa ou algum fato por meio de outra coisa ou fato conhecido, como para servir de semelhança ou representação. É diferente do tipo por não prefigurar a coisa que representa. Então, qual é a diferença? A diferença é que o tipo pede um antítipo. O símbolo, não. O símbolo é um símbolo em si mesmo. Tá? Ele se resolve em si mesmo. Ele simplesmente representa o objeto. Nós vamos ver aqui alguns textos. Os símbolos podem ser representados na forma de objetos, sangue, ouro, etc. Nomes, Abraão, Israel, Jacó, números 6, etc. Cores, púrpura, escarlate, etc. São coisas que têm simbolismos, mas que não exigem necessariamente alguma coisa para se completar. Tá? Tem um significado em si mesmo. Então, por exemplo, quando eu falo púrpura, eu lembro de divindade. Por quê? Porque simboliza a divindade. Como que eu sei? Porque eu vou encontrar várias vezes a púrpura na Bíblia conectada à natureza de Deus. Entendeu? Então, falo em púrpura, eu lembro de realeza, melhor dizendo, de realeza. Tá? O azul lembra divindade ou autoridade. O branco lembra santidade, então simboliza. Entendeu? Ele tem uma ideia em si mesmo. O símbolo tem em si mesmo uma ideia. Tá? Poesia é a mensagem de Deus revelada através do lirismo da poesia judaica. Está presente desde Gênesis até o Apocalipse. A poesia hebraica não possui rima composta por paralelismo. Né? Por exemplo, você tem na Bíblia o livro de livros poéticos mesmo. O livro de Jó, por exemplo, é um livro poético. Então você lê o livro de Jó, ele não tem aquela concepção poética ocidental, né? Mamãezinha, não sei o que lá, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Essa noção ocidental de rima, né, da poesia. Não tem.
Mas o texto é escrito de uma forma tão clássica, até o sofrimento é descrito de uma forma que a gente lê aquilo é bonito. E é sofrimento, está falando de sofrimento. Mas aquilo é colocado de uma forma tão poética que o texto fica belo. Entendeu? Muito bem, então eu acho que terminamos aqui. Tá? Mais para frente aí você vai ver, tem aí bibliografias. Se você quiser ter acesso aí ao material de pesquisa da apostila, nome dos livros, está tudo aí, tá? Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta, gente? Algum comentário, algum hino? Alguém quer ler um salmo? Hã? Nada? Vou contar aqui algo sobre a próxima aula. Nós vamos ter de dezembro e janeiro, a probabilidade de ter não é possível, porque nós temos oração aqui. Ok. Então nós vamos ter que saltar o mês de janeiro. Todos os alunos aqui já sabendo. Ciente que nós oramos todo mês e a gente não tem pausa. Ok, ótimo. Então nós vamos ter dezembro e pula janeiro. Ok. Então está confirmado. Aí a gente volta na terceira semana de fevereiro, então, não é isso? Ótimo. Ok, gente? Podemos terminar então? Nenhuma perguntinha, nada, zero, nem tipo com quem Caim casou, nada. Ah, não, eu ia perguntar também. Quem matou Caim? Hã? Quem matou Caim? Não, é porque ontem eu queria ter perguntado para o senhor, então teve um significado quando Israel foi cativo por 70 anos, Deus tinha um projeto de mudar a língua que o povo... Não é que Deus tinha o projeto de mudar a língua. O cativeiro não foi porque Deus queria mudar a língua. A mudança da língua foi uma consequência deles estarem cativos ali. O propósito do cativeiro foi punir a nação por ter desrespeitado uma outra lei, que era a lei que ordenava ao povo o descanso da terra a cada ciclo de 7 anos. Então eles traíram esse princípio 10 vezes, dando um total de 70 anos. Então Deus tirou eles da terra e levou eles cativos para que a terra descansasse os 70 anos que eles não tinham obedecido. É. Entendeu? Bom, então uma pergunta para terminar. Por que Moisés não colocou peixe na arca? Hã? Como é que é? Você falou Moisés, é Noé. Só você viu. Olha lá. Olha lá. Eu queria pesquisar direito para fazer a pergunta certa. Mas eu li uma vez que Elias vai descer para pregar para o Israel. Yes. E isso vai acontecer? Vai. Literalmente vai descer do céu? Vai. Elias e Moisés. Yes. Porque eu achei que o que eu estava lendo significava outra coisa. Tem gente que acredita sim, mas lembra daquela história? Quando um texto fizer sentido de forma natural, então aceite aquilo. Então, a promessa é que Elias virá para pregar junto com Moisés, sendo as duas testemunhas da grande tribulação. Entendeu? Eles serão mortos, literalmente. Eles serão mortos, literalmente. Se serão mortos aqui. Isso. Moisés então vai morrer 2 vezes. Porque você vê, Deus escondeu o corpo dele por alguma razão. Deus, a única pessoa cujo corpo Deus escondeu para si. Amém, gente? Vamos orar agradecendo a Deus? Obrigado, Senhor, te damos graça nesta noite, pela tua bênção sobre nós, por manter, ó Deus, o coração desses irmãos cativos à tua palavra. Abençoe e honre cada um deles para a glória do teu nome. Que deste grupo se levantem obreiros valorosos, guerreiros, que sejam verdadeiros baluartes e apoio ao anjo desta igreja.
Que esse ministério se expanda, ó Deus, para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.